Fala pessoal, tudo bem? Então nessa aula nós vamos ver como edita os objetos da cena, pois nós temos uma interface diferenciada, eu acho que até de outros softwares, o Blender tem essa opção, que é a da Edit Mode, ou seja, eu vou até deletar tanto essa câmera quanto essa iluminação da cena para ficar somente com esse cubo. Podem ver que eu falei lá na primeira aula sobre essa opção aqui, ó, que ela tinha um leque de opções, que era o Object Mode. Nós temos o Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint. Tudo isso aqui é uma interface diferenciada onde nós iremos trabalhar coisas distintas para determinar e designar uma propriedade para o objeto em questão. Nós temos aqui um cubo. Esse cubo aqui, por exemplo, se eu clicar em Edit Mode, pode ver que nós temos umas opções laterais aqui, ó, habilitadas, porque ele entrou dentro de uma propriedade para fazer alterações específicas naquele objeto. Então, alguns objetos, eles possuem essa propriedade aqui. Como eu disse anteriormente, nós estamos dentro do objeto de Mesh. Cada um tem um ícone diferenciado e dentro dessas propriedades de Mesh a gente pode fazer esse leque de opções aqui. Então, ele está selecionado, vou voltar aqui para a operação, ó, Object Mode. Ele não seleciona nada do modo de visualização que nós vimos anteriormente. Para eu ter acesso a isso, eu posso clicar com o botão Tab no meu teclado, apareceu aqui, ó. Ele já dá essa configuração ativa aqui, ó. Se eu clicar Tab de novo, ele desativa e volta para o Object Mode. Então é o atalho para eu entrar nessa seção. E aqui nós temos uns pontos, ó. Tem esses pontos aqui que estão selecionados e o objeto por inteiro ele está alaranjado, né? Então, por que disso? Porque ele selecionou todo esse objeto por inteiro. Se eu clicar fora aqui na minha viewport com o botão esquerdo do mouse, pode ver que ele desselecionou, no caso, tirou a seleção, né, do objeto em si, mas manteve esses pontos aqui. E o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessa operação, ó, nós podemos posicionar um pouco o mouse aqui para ver o que ele está dizendo. Essa opção, que é um modo de visualização, Select Mode, é de Vertex Selected, ou seja, é uma seleção de vértex. Então ele exibe os vértex, a gente pode clicar neles com o botão esquerdo do mouse, pode selecioná-los. Eu não consigo selecionar nada além desses pontos. E qual a diferença que isso me dá? Lembra que a gente combinou alguns atalhos lá do mouse para dar essa diferenciação de movimentação, de escala e rotação? A gente pode fazer isso aqui dentro dessa interface, mas com a seleção de pontos, ou seja, com esses pontos de vértex. Então, se eu clicar aqui, ó, na parte de Move, ele vai vir com esse gizmo automaticamente no ponto que eu cliquei. Ó. Isso me permite o quê? Permite eu movimentar tanto para o eixo Y, tanto para o Z, tanto para o X, e fazer essas alterações dentro da interface do meu objeto, só que selecionando a ferramenta de Vertex. E como vocês já sabem o atalho que eu ensinei para vocês, que é o botão G, a gente consegue fazer essas alterações também mesclando com Z, com Y ou com X. Então posso fazer essas edições. E o diferencial aqui é que eu posso fazer essas adaptações mesclando botões e atalhos disponíveis no Blender. Então se eu quiser selecionar 2 pontos ou mais, eu posso vir simplesmente com a ferramenta de seleção, que vocês já aprenderam, que é só clicar fora e arrastar. Ele seleciona esse cubo tracejado aqui. Então, todos os pontos que tiverem dentro dessa seleção, ele seleciona. E agora eu já tenho autonomia para mover, escalonar ou fazer qualquer alteração dentro dos pontos em questão aqui, ó. Então, vamos clicar em R para fazer a rotação. Vamos supor que isso aqui seja em X. Então, ele vai pegar o meio de um ponto ao outro e fazer essa interseção, fazendo a alteração em X. Se eu quiser escalonar um ponto, ele não funciona. Para isso, eu preciso pelo menos selecionar 2 pontos, com o botão Shift e clicar, para ele pegar a interseção de um ponto ao outro e fazer essa aproximação ou fazer esse distanciamento. Eu posso controlar essa operação com os botões das teclas de atalho, ou não, posso fazer de forma livre. Então, a gente tem essa parte de seleção aqui do Vertex. Automaticamente, se eu clicar ao lado,
E agora, se eu posicionar, nós temos a informação que é a seleção de edges. As edges, elas selecionam as linhas por inteiro. Pode ver que eu já perdi a seleção dos pontos ali. Agora a gente só tem a seleção das linhas. E eu posso fazer automaticamente o que eu fiz anteriormente. Então, posso clicar, arrastar para o lado. Posso clicar, arrastar para o outro. Posso rotacionar em R e apertando Z para fazer essa rotação. Posso clicar aqui e rotacionar com esse gizmo aqui, ó, com esse modo de auxílio. E posso fazer todas essas alterações para o objeto ficar praticamente uma obra de arte moderna ou algo do tipo. E aqui a gente já tem outra alteração, que é a parte de seleção de faces. Então, eu vou selecionar o que está com faces, a face virada para mim ou a outra face qualquer. Então, a gente tem essa adaptação e variação. Eu posso até criar outro objeto, porque esse aqui já foi muito modificado. Então, vou voltar à operação aqui. Como é que eu faço? Clico com o botão Tab. Posso selecionar isso aqui, já estava selecionado. Apertar X e deletar. Então, ou eu posso apertar o botão Shift A para ter essas opções. E vou inserir logo um outro cubo aqui, ó. E depois, o que a gente faz para entrar no modo de edição? Ou clico aqui em Edit Mode, ou eu vou e clico com o botão Tab. Ele automaticamente já seleciona as faces do meu modelo. Então, com essas faces selecionadas, eu tenho a alteração somente de face. Eu posso fazer exatamente o que eu quiser aqui. Vou apertar em G. Agora eu posso apertar em S para dar o scale. E a gente já tem uma perspectiva diferenciada do que nós fizemos anteriormente. E qual é a diferença do modo de Edit Mode para o de Object Mode? Obviamente são essas partes de alteração que nós vimos aqui em cena, só que igualmente eu posso adicionar objetos, tanto aqui, ó, dentro dessa parte de adição, assim como foi feita na parte de Object Mode. Só que percebam que eu só posso adicionar objetos da categoria Mesh. Então não vão aparecer aquele leque de opções para mim, é o que aparece dentro do Object Mode, ó. Shift A, ele aparece esse leque de opções com ícones mais diversificados possíveis, de Mesh, de Curve, de Surface e por aí vai. Agora, se eu clicar no objeto Tab para entrar no Edit Mode e apertar o Shift A novamente, ele vai me dar as opções de Mesh. E o que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso selecionar uma UV Sphere. Pode ver que ela ficou aqui dentro do objeto. Eu posso vir aqui e jogar ela um pouquinho para o lado. E a diferença do Object Mode para o Edit Mode é que eu adicionei uma esfera aqui com a categoria Mesh, certo? Só que observem que ele ainda assim está me mostrando que só tem um objeto cubo aqui dentro. E por que disso? Porque se eu entrar, por exemplo, no Object Mode, eu vou ter um objeto unificado aqui. Nós temos dois objetos distintos, dois objetos que não estão conectados, mas ele pertence a uma única unidade, uma única categoria, que é a categoria de Mesh, mas está dentro dessa unidade aqui do cubo. Então, se eu quiser editá-lo exclusivamente, eu posso editá-lo aqui, com as ferramentas de seleção de movimentação e rotação que eu tenho, mas não posso editar dentro das ferramentas de Object Mode, pois ele é apenas uma única unidade. E essa é a diferença. Eu posso criar várias categorias, vamos supor que eu faço uma mesa. E dentro dessa mesa eu tenho os pés e eu também tenho alguns objetos. Eu posso criar tudo isso dentro de uma única categoria. Eu posso criar tudo isso dentro do Edit Mode. E quando eu sair do Edit Mode para o Object Mode, aquilo vai exibir apenas como um único objeto, uma única unidade. Beleza. E a diferença que eu tenho aqui também é que eu tenho as opções de deletar também as faces, se eu precisar. Posso clicar em X. E aqui eu tenho a forma de deletar. Eu tenho as opções de deletar apenas os vértices. Ele deleta as vértices em questão, dá um Ctrl Z. Deleta as edges. Pode ver que eles ficam com as linhas tracejadas ainda assim. Dá um Ctrl Z e deleta apenas a face. Também temos as outras opções, ó. Only Edges, Only Face, Dissolve Vertex, Dissolve Edges, Dissolve Faces, Limit Dissolve, e aí vai. Então vocês podem tentar ver o que cada uma delas faz, porque é uma parte prática que vocês podem fazer para
pelo menos absorver um pouco do que tem aqui para fazer, para ser feito. E se caso deletar e você quiser reconstruir isso aqui na sua cena novamente, a opção que nós temos para fazer isso é você vir aqui dentro dessa parte de Edge, selecionar a Edge que você quer conectar uma com a outra, por exemplo, essa. Eu aperto Shift e pressiono essa, pode ver que as duas estão selecionadas. Eu aperto o botão F para dar um fill e ele vai preencher aquilo que foi deletado. Vou dar um Ctrl Z. Você pode também encontrar essa opção aqui, ó, New Face from Edge, onde ele cria uma nova face. E assim, consequentemente, a gente vai fazendo as adaptações do objeto na cena. Então, se eu quiser inserir pelo menos um cilindro, posso inserir, fazendo as alterações também, como eu havia feito anteriormente. E por aí vai. Bom, vou inserir aqui agora um cilindro na cena. E uma das coisas que a gente pode ver é entrar dentro do Edit Mode com o botão Tab do teclado. E podemos ver a forma de seleção, para a gente selecionar os objetos de forma unificada. Nós temos aqui a opção, dentro dessa interface, que é selecionar, por exemplo, os loops. Então, posso selecionar, por exemplo, esse Add Loop. Então, eu seleciono ele por inteiro, ao invés de pegar e selecionar um por um aqui, ó. Só clicar em um deles, vir na parte de seleção, Select Loops, eu posso botar Add Loop. Então já fica um pouco mais fácil fazer isso. O botão que a gente faz isso é o Alt. Então se eu pressionar o Alt e clicar, ele já automaticamente seleciona tudo. Ou eu posso entrar dentro do modo de visualização de Wireframe, para visualizar apenas os wires aqui, ó. Posso clicar e arrastar, e ele seleciona essas linhas aqui nas verticais, e fica um pouco mais fácil de eu ter noção do que eles têm. Para eu ter acesso a essas partes da aba lateral superior direita, eu posso clicar com o botão Z e automaticamente ele me dá a forma de visualização aqui, ó, da Solid View, da Render, e nós não temos nenhuma luz em cena, então por isso está tudo escuro, e da Material Viewport. Então vou voltar para Solid View. Pode ver que as opções são alteradas ali, ó, na interface de cena e conseguimos ver a diferenciação de um ponto para outro. Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai conseguir fazer mais outros detalhes até a construção do projeto da cena. Então, até lá!